Olá, inscritos do Espaço de Miguel, tudo bem com vocês? Trazendo mais uma das previsões para os times da Série A 2026, a nossa 14ª previsão, que hoje é o Palmeiras. Já falamos de Atlético Paranaense, Galo, Bahia, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter e Mirassol. Agora vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras tem 4 campeonatos para disputar esse ano, que é o Paulistão, Série A, Copa do Brasil e Libertadores. Então a gente vai tirar primeiro, né? A gente vai usar a radiestesia, né? Para dar aquela olhada. E depois as cartas do tarot, tá ok? Então vamos lá. O Palmeiras vai ser campeão paulista em 2026? Sim. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro em 2026? Aqui está falando que sim. O Palmeiras vai ser campeão da Copa do Brasil em 2026? Não. O Palmeiras vai ser campeão da Libertadores em 2026? Aqui falou que sim. Então, o Palmeiras em 2026 vai ser campeão paulista, brasileiro e da Libertadores? Aqui disse que sim. Então, pela radiestesia, falou, as energias estão bem positivas para o Palmeiras nesses 3 campeonatos. Vamos olhar agora com as cartas. Campeonato Paulista. Brasileiro. Copa do Brasil. E Libertadores. Quatro de fogo, 10 de fogo, 2 de ar.
Roda da Fortuna. 7 de água. O Sol. 9 de fogo. A Lua. 4 de terra. Rainha de fogo. Rainha de água. 9 de terra. Então, para o Palmeiras aqui no Campeonato Paulista, a gente tem o 4 de paus, o 10 de paus e o 2 de espadas. De certa forma, das 4 previsões, dos 4 campeonatos, talvez seja o mais difícil pelas cartas aqui, tá? Embora lá na radiestesia falou que a Copa do Brasil, né, o Palmeiras não iria ganhar, e que iria ganhar os outros 3. Mas aqui pelas cartas, embora comece com o 4 de paus, que é uma carta de alegria, de celebração, de conquistas, de estabilidade, de harmonia, a gente tem um 10 de paus. Então aqui também fala de um esgotamento, fala de um cansaço, de um fardo, de excesso de responsabilidades a excesso de atividades que fazem com que o Palmeiras tenha dificuldades em lidar com o Campeonato Paulista, tá? E aí ele vai ter que fazer uma decisão. Essa carta de 2 de espadas, ela fala de uma encruzilhada, ela fala de uma decisão que precisa ser tomada. Essa decisão é considerar o Campeonato Paulista como uma prioridade, algo a colocar força máxima ou não. Essa talvez seja a decisão que o Palmeiras tem que tomar, uma decisão difícil. E não fica muito claro se ele decidirá ou não. Porque, se olhando as cartas aqui, começa bem, mas depois se torna algo muito cansativo, se torna uma coisa que traz muito trabalho, traz muito cansaço. Então, é uma decisão entre a razão, priorizar campeonatos ditos maiores, embora a torcida ela quer ganhar também o Campeonato Paulista, mas é uma decisão que o Palmeiras vai ter que fazer entre jogar tantas competições, e embora tenha um elenco bom, mas é um fardo. Mesmo assim, aqui indica que será um fardo para o Palmeiras jogar tantas competições, tá? Não será uma tarefa muito fácil. Se conseguir lidar com isso, tem boas chances de chegar na final, boas chances de ganhar. Mas se não fizer isso, pode dificultar e pode trazer problemas até para outras competições. No Campeonato Brasileiro, começa com a Roda da Fortuna. E a Roda da Fortuna, ela é uma carta de boa sorte, é uma carta que traz progresso, ela traz oportunidades. Então, o ano passado o Palmeiras teve as suas dificuldades, não conseguiu ganhar, chegou a algumas finais e teve os problemas, mas agora é um outro ano, e essa roda ela fala justamente do ciclo. É um novo ciclo, e os ciclos são ciclos em que uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, uma hora você ganha, uma hora você perde. E talvez seja agora a hora do Palmeiras ganhar, porque é um ciclo de boa sorte. A Roda da Fortuna ela traz boa sorte. Mas é uma tônica dessa leitura em que o Palmeiras ele vai ter que tomar várias decisões entre os campeonatos, porque são várias oportunidades.
Mas quais serão as melhores escolhas? O que priorizar? E o que, se for priorizado, ou o que não for priorizado, vai trazer consequências para o Palmeiras. O que priorizar? Priorizar tudo não tem como, porque aí não é priorizar. E o Palmeiras fará o quê? Porque assim, é preciso foco, é preciso equilíbrio, é necessário pesar aquilo que é tangível para você fazer ou não. E será que os 4 campeonatos são? O Campeonato Brasileiro, de certa forma, ele muito provavelmente será uma escolha do Palmeiras, porque você tem a Roda do Fortuna e o Sol, e são cartas muito positivas, muito interessantes. E o Sol, ele fala de alegria, de felicidade, de sucesso, de realização, de otimismo, de positividades, de concretização. Existe uma boa chance do Palmeiras ir muito bem nesse Campeonato Brasileiro, tá? Considerando a Roda da Fortuna e considerando o Sol. E o 7 de água aí, o 7 de copas, vem justamente falar das várias decisões que o Palmeiras vai ter que lidar, várias decisões que vai ter que tomar, e provavelmente algo vai ter que ser deixado de lado para que outras competições não sejam prejudicadas. Vamos falar agora da Copa do Brasil. A Copa do Brasil começa com 4 de ouros, um 4 de terra, e fala, de certa forma, talvez aquele sentimento de querer ganhar tudo, da parte milionária dos prêmios, da ambição em ter mais títulos, talvez, mais dinheiro, porque a Copa do Brasil é um campeonato muito rentável. Então, acho que esse 4 de ouros fala da dificuldade do Palmeiras em liberar, às vezes, uma competição que realmente é muito rentável, que além do prestígio, traz também uma parte econômica muito interessante. Depois vem a Lua, e essa Lua, ela fala muito da ilusão de você achar que consegue, às vezes, lidar com tudo. A ilusão e o risco, a dúvida, a falta de clareza sobre qual planejamento seguir. Porque assim, o que acontece? Os times entram nos campeonatos e querem ganhar todos os campeonatos, é normal, até aí tá tudo bem. Mas na parte prática, a gente consegue lidar ganhando com todos os títulos? Por exemplo, o Flamengo ganhou o ano passado praticamente todos os títulos, né? Por exemplo, a Copa do Brasil ele não conseguiu, porque de certa forma também ele lidou um pouco pior com a Copa do Brasil. Mas o Flamengo ele tem 3 times. Agora os outros times não têm normalmente. O Palmeiras é o outro time que vem depois do Flamengo, que tem maior possibilidade pela quantidade de jogadores bons no elenco. Mas até o Palmeiras está muito claro aqui que não vai conseguir lidar com essa sequência de jogos, com essa sequência de campeonatos. E me parece, pela previsão, que o Campeonato Brasileiro e a Libertadores serão priorizados. As cartas me mostram isso, que o Palmeiras vai lidar melhor com o Campeonato Brasileiro e com a Libertadores. Talvez tentando agarrar a Copa do Brasil vou falar um termo até um pouco esquisito, pelo rabo, vamos dizer assim, né? Mas vai ser muito difícil, tá? Lidar com isso. Até porque o 9 de fogo aqui, ó, o 9 de paus, é uma carta de cansaço. Então a gente tem cansaço aqui. Então é muito cansativo tudo isso pro Palmeiras. Há um limite que ele precisa levar em conta. Embora seja um time de muita persistência e o Abel também é um técnico de muita exigência, mas não dá para agarrar tudo. Então, eu acredito que a Copa do Brasil vai tentar pegar a Copa do Brasil assim
com um campeonato assim, nossa, a gente precisa pegar a Copa do Brasil, mas na prática vai ser muito difícil. Essa ilusão de conseguir pegar tudo, ela provavelmente pode levar o Palmeiras a ter mais dificuldades, tá? E por último, nós temos aqui a Libertadores, e dos campeonatos aqui, é o mais positivo, e o brasileiro também está muito positivo, mas eu vejo como mais positivo a Libertadores pro Palmeiras, tá? O 9 de Ouros é uma carta de você desfrutar das recompensas, do sucesso, da estabilidade financeira, da prosperidade, da abundância. Então é uma carta muito positiva, é uma carta de materialização, de autocontrole e de sucesso. Começa muito bem para o Palmeiras a Libertadores e é um campeonato em que a gente vê que duas rainhas, né? Você vê uma rainha de copas e uma rainha de paus. Ou seja, você tem água e fogo, que são, podemos dizer assim, elementos que não combinam, mas mostrando o rol de possibilidades que o Palmeiras traz consigo, né? Traz consigo ação, movimento, mas também traz consigo toda uma questão de amparo emocional. É um time muito preparado, um time muito certo daquilo que precisa fazer emocionalmente, né? E por outro lado, é um time também com determinação, um time com independência, com coragem, com confiança, determinação. Ou seja, é um time convicto do que precisa fazer, certo do que precisa fazer, mas por outro lado também emocionalmente muito estável. Então, se eu pudesse apostar aqui, eu apostaria no Palmeiras, principalmente no Campeonato da Libertadores e do Brasileiro. E a Copa do Brasil aqui, assim, pode até ser que ganhe, como também pode ser que ganhe o Campeonato Paulista. Mas muito cansaço, muita dificuldade. E aqui mostra também cartas de decisões, de dúvidas. Então, o Palmeiras talvez tenha que fazer um planejamento muito bem feito para não cair na cilada de querer pegar tudo e no final ter dificuldade de pegar algo, né? É isso que eu vejo para o Palmeiras. Agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!